Olá pessoal, falando de tarô, vamos nos arcanos maiores. Vamos ver o que sai hoje na energia, lado luz ou lado sombra e qual arcano que vai sair. E vamos dar uma breve descrição. E tem aí a playlist, assista a playlist aí dos arcanos maiores, baralho cigano. Você está aprendendo, é sempre bom, né? A gente vê bastante vídeos de tarô, acredito que você esteja vendo. Mas cada tarólogo às vezes tem a sua interpretação, né? Eu procuro seguir sempre o tradicional. Carta da Morte, lado sombra. Carta da Morte, lado sombra. Lado sombra porque é roxinho aqui embaixo. Bom, o arcano da morte fala muito de transformação, de transmutação, né? De algo finalizando, algo que terminou porque tinha que terminar, porque chegou ao fim, porque o ciclo terminou, porque morreu, porque acabou. Pode falar de morte física de alguém, dependendo do contexto, pode sinalizar sim. Mas não necessariamente a carta da morte fala que seja uma morte, seja físico. Pode morrer alguma coisa, morrer um sentimento, morrer um relacionamento, acabar um relacionamento. O lado sombra. O lado sombra fala muito assim, ó. Por exemplo, a pessoa não está querendo ver o fim de alguma coisa. Ó, aqui essa pessoa está de cabeça baixa, com os olhos praticamente cobertos pelo capuz, de cabeça baixa, olhando para esses corpos, ossos, ou sei lá o que está aqui. Pode ser alguém não aceitando, ou você não aceitando o fim de um relacionamento, de algo na sua vida, que o ciclo não terminou, você não querer enxergar, você não querer ver, pode. Por exemplo, você faz uma pergunta assim com baralho cigano. Meu relacionamento com fulano, como é que vai ficar o meu relacionamento com fulano ou com fulana? Você tira a carta da morte, seja na versão do baralho tradicional, morte, só a morte em si, que não tem a corzinha, né, luz e sombra. Seja no baralho esse aqui, no Twin Tarot, Twin Oráculo, né? Lado sombra. Lado sombra você não querendo ver, você não querendo aceitar o fim de algo. Se você está perguntando de alguma pessoa, é o fim desse relacionamento com essa pessoa. Por exemplo, você não querendo aceitar. Ou pode ser a pessoa não querendo aceitar o fim, que você quer terminar com a pessoa e a pessoa não quer aceitar o fim. Pode também. Difícil, porque a carta da morte no lado luz, que seria branco, falaria sim numa transformação de algo terminando para começar algo melhor, né? Algo que precisa ser finalizado, mas que pode ser finalizado em algo melhor, né? E o lado sombra é paca, é como se fosse alguma coisa empacando, alguma coisa impedindo. É negativo, é uma carta bem negativa. A carta da morte já é uma carta mais pesada, mais densa, mesmo falando de transmutação, porque fala de finalização. O contexto em si da carta, a energia da carta fala de finais. Pode ser o fim de um ciclo, pode ser um fim de um ciclo para um começo de um novo. Como pode ser um fim para um fim definitivo. Depende muito do contexto. Eu e essa pessoa vamos continuar juntos? Carta da morte? Não. Ela responde como um não, né? A carta da morte responde como um não. Vamos continuar juntos? Não. É um fim aqui que pode ser que vocês dois, ou você ou a pessoa, não estão querendo aceitar, admitir. Tá no lado sombra, tá vibrando no lado sombra. Sabe que aquele relacionamento já morreu. Sabe, é legítimo assim, por exemplo, de uma pessoa que está lá com um casamento, empurrando com a barriga e não se separa e sabe que tem que separar, tem que partir para a nova vida e continua empurrando aquele relacionamento. É totalmente negativo.
porque está empacando a própria vida, está empacando a vida da outra pessoa, está gerando mais karma, está trazendo travas e bloqueios para si, para outra pessoa, porque não aceita que aquilo terminou. Um relacionamento kármico, por exemplo, é muito comum isso. Um relacionamento com prazo de validade, que eu falo, né? Kármico. Que fica ali um tempo com aquela pessoa, às vezes até tem filhos, família, e depois separa porque é kármico, que tinha que passar aquilo ali, que aquelas crianças tinham que nascer, que tinha que acontecer determinadas coisas, só que o ciclo acabou, terminou, e muitas das pessoas continuam empurrando com a barriga, levando aquele relacionamento para frente, e sofrendo, e, né, não querendo enxergar e não querendo aceitar o fim das coisas. O principal é isso, é não aceitar, não querer ver o fim de alguma coisa, não importa se é um relacionamento, um trabalho que você não está satisfeito, não está satisfeita, que você precisa mudar a sua vida, só que você tem medo de deixar e, sei lá, passar dificuldade ou achar que no outro emprego, na outra situação, ou abrir um negócio próprio, você não vai se dar bem. Aí são coisas, né? Pode falar de karmas energéticos, espirituais que precisam ser limpos. Tirou a carta do dia, tira a energia da morte. Seja no baralho comum, a morte sem ser, né, esse baralho especial. Seja no baralho comum ou nesse, alguma coisa precisa ser finalizada, alguma coisa precisa ser transformada, ser transmutada. Aí vai depender do que você perguntou, do contexto da situação. Né? Devo continuar nesse emprego? Essa é a carta da morte, não. Não, você está insatisfeito, você está infeliz, você está querendo fazer só que está com medo. Está bloqueado, está se sentindo preso, está se sentindo limitado ou limitada na sua vida. A pessoa lá, vamos dizer, você pergunta no baralho, tarô, qual é o sentimento de fulano e fulana tem por mim? Aí você tira a carta da morte, principalmente se for na versão sombra. Essa pessoa não tem mais sentimento. Infelizmente, às vezes acontece. Você ainda continua mantendo um sentimento ou querendo manter um relacionamento que já acabou, que o amor já acabou. Você acha que ama muitas vezes. E você nem ama mais. Você tem medo de ter uma nova vida, de se abrir para novos relacionamentos, de você estar acostumado com aquela pessoa, você tem uma vida em comum com aquela pessoa, você está com medo do novo, você está apegado, está codependente, ou a pessoa está codependente de você, entende? Então, depende muito do contexto da situação, para o significado real dessa carta, mas principalmente no lado sombra fala disso. De não querer finalizar os ciclos que precisam ser terminados, não querer enxergar coisas que precisam ter um ponto final, não querer partir para o novo, não querer enxergar, não querer aceitar você ou a situação na qual você está perguntando. Gostou, pessoal? Deixe seu like, se inscreva, veja a playlist aí do Tarô dos Arcanos Maiores, lado luz e lado sombra. Aprenda aí mais. Beijos, tchau, tchau.